internautas, que todos que acompanham. Nós estamos aqui começando um bate-papo com o Dr. Fred, o nosso prefeito de Licínio, com a população aí da comunidade, da região, nesses períodos aí de coronavírus, de quarentena. Esse é o mecanismo que nós estamos utilizando para esse contato. Eu gostaria muito de estar aí, viu, doutor Fred, esse abraço que sempre nós recebemos aí, seu, da família, da população de Licínio, mas infelizmente nesse período de quarentena nós estamos fazendo esse abraço à distância, o meio remoto, virtual. Ainda bem que tem essa tecnologia, né? Mas o nosso coração, nossa relação está muito perto, muito próxima. Ainda ontem falamos também com alguns outros prefeitos sobre as iniciativas de cada município para o combate ao coronavírus. Então, meu bom dia nesse feriado, né? 21 de abril, e nós estamos aqui exatamente para conversar um pouco sobre as questões de hoje, os desafios, como a gente está enfrentando essa situação e as necessidades que o município sempre tem. Então, um prazer enorme estar aí, mais uma vez, nesse contato, agora virtual, com você e com toda a população de Licínio. Bom dia, deputado. Um bom dia a todos que estão assistindo a gente aqui de Licínio, da região. A gente sabe que o mandato seu é um mandato da Bahia todo e com projeção nacional, então todos do Brasil que estão assistindo a gente. É muito gratificante estar aqui nesse feriado de Tiradentes, poder estar batendo esse papo, poder esclarecer algumas coisas para a população e ver um pouquinho dessa visão sobre esse problema que está assolando não só a nossa região, como o país todo. E sem dúvida nenhuma, o contato físico com uma pessoa como você é sempre agradável, só que em tempos de quarentena a gente sabe, e tem um lado positivo disso tudo, que acabou me botando nessa tecnologia de videoconferência. Ontem, a conferência que a gente participou com o pessoal do PCdoB foi a minha primeira videoconferência que eu fiz na minha vida. Então essas coisas servem para estar botando a gente também, botando a gente nesse meio virtual, fazendo a gente se remoldar um pouquinho também. Nós vamos nos adaptando, né? Todos nós. Realmente, Fred, esse momento é ímpar. Nossa geração está passando por esta grande prova, né? Porque pandemias já aconteceram pelo mundo afora, em alguns momentos históricos, mas fala-se que há mais de 100 anos não se verificava uma pandemia com o impacto tão devastador como esse momento que nós estamos vivendo. O mundo está paralisado economicamente, muitas mortes e ainda com um desfecho que nós não podemos prever. E numa situação como essa, sempre faz com que a gente possa refletir sobre a nossa existência, sobre a necessidade de estarmos mais juntos, e o poder público tem responsabilidades maiores, né? Se verifica num momento como esse, que só é possível fazer o enfrentamento se tiver uma boa coordenação por parte de quem está exercendo o poder público, né? Todas as nações estão se unindo para ter uma coordenação o máximo unificada possível. Só é possível enfrentar se tiver uma presença muito forte do Estado em todas as dimensões, seja o Estado nacional, seja os subnacionais, né? Os estados da federação, os municípios. Então, é muito importante ter uma ação coordenada dessas instâncias do poder público, mas quem mais tem que lidar no dia a dia com os problemas são os municípios. O cidadão mora no município, é ali que os problemas aparecem, é ali que o cidadão encontra uma porta aberta, né, do prefeito, do vereador, para bater e buscar uma alternativa, uma solução, né? Então, nós queremos fazer essa conversa aqui com os municípios, com os prefeitos, estamos fazendo isso, exatamente para a gente falar das ações que nós estamos tomando a nível nacional e dos problemas que estão acontecendo em cada um dos municípios, como é que a gente pode ajudar. Eu quero te dizer, doutor Fred, que estou acompanhando as iniciativas que você tem tomado aí em Licínio, muito correta, muito adequada, não só como médico que você é,
mas como bom gestor que tem sido aí no município, né? Mas a angústia que bate todos os dias pela falta das condições para responder melhor à comunidade, né? Lá em Brasília, eu queria falar isso com o povo de Licínio, nós estamos buscando tomar todas as medidas. Já fizemos, no primeiro momento, a decretação de calamidade pública nacional. Isso foi importante para permitir que alguns recursos pudessem chegar. Já votamos lá uma coisa chamada orçamento de guerra, né? Para que todo o orçamento para o combate ao coronavírus fique separado do orçamento regular do país nesse momento, não tenha impacto em outras ações que a nação, que o povo brasileiro precisa ter acesso. Depois votamos a renda mínima. O governo Bolsonaro mandou lá uma proposta de R$200, nós botamos até R$1.200, de R$600 a R$1.200. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, porque ela é uma coisa muito importante e já está acontecendo. Depois votamos um outro projeto para ampliar os recursos e as categorias que podem se beneficiar dessa chamada renda mínima, para incluir todos que, nesse momento, precisam de ter uma renda. Focamos na proteção à vida das pessoas, fundamental, indispensável, insubstituível. Nesse momento, garantir a vida das pessoas. Para isso, nós temos que ter a manutenção dos recursos do município. Votamos lá para que o município, cada município no Brasil, não tenha um acesso, um recebimento do fundo de participação dos municípios menor do que 2019. Já que a atividade econômica cai, o recurso do fundo de participação dos municípios fica menor. E as responsabilidades, as cobranças no município só aumentam, né? Então, nesse momento, é muito importante ter a garantia de que não haverá fundo de participação menor, mesmo porque os municípios pequenos, como Licínio, se sustenta fundamentalmente pelo fundo de participação dos municípios, né? Agora estamos votando também que os municípios participarão de uma recomposição do ICMS. O ICMS é importante para os estados, no caso da Bahia, se a queda do ICMS está mais de 30%, né? E vai ter uma recomposição disso, também por uma decisão do Congresso Nacional. 25% dessa recomposição terá que ir para os municípios, né? Então, a Bahia também, nós fizemos, eu sou coordenador da bancada da Bahia, doutor Fred, e nós fizemos o quê? Pegamos 90% de todos os recursos da emenda de bancada, o que dá 211 milhões, e jogamos todo para o combate ao coronavírus, nos municípios e no Estado. Então, estamos aqui tentando fazer o nosso papel, e eu sei que você aí está fazendo um esforço muito grande também para cumprir o papel do município. Não, sem dúvida nenhuma. A gente falando um pouquinho da história da pandemia, a gente viu que a humanidade, algumas vezes, ela foi assolada por essas pandemias. Então, a gente tem o relato, lendo um pouquinho sobre a peste negra na Idade Média, teve a gripe espanhola no início do século XX, e agora essa pandemia do Covid, agora no século XXI. O que mudou um pouquinho foi realmente que o mundo agora está globalizado, então todo mundo depende da cadeia produtiva mundial e acabou afetando todo mundo. Então, um mundo globalizado, onde todo mundo tem acesso à informação, eu acho que está faltando um pouquinho dessa coordenação realmente do conjunto aqui no Brasil para a gente poder combater esse vírus. Está um pouco descompassado essa atuação. E, sem dúvida nenhuma, o poder público, nesse momento, ele é essencial para a gente poder atravessar esse mar revolto. A gente veio o Brasil, a partir do ano de 2018, com uma tendência muito liberal, com o Estado mínimo. Veio essa crise agora que nenhum país do mundo se preparou para isso, nenhuma prefeitura, nenhum Estado. A gente vê os Estados Unidos agora como o epicentro da pandemia mundial, o país mais rico do mundo, a primeira economia. Eles não estavam preparados para isso e necessitando de medidas intervencionistas na economia. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa pandemia ela vai quebrar um paradigma da política mundial. Então, essa questão do Estado mínimo, eu acho que vai cair um pouco
por água abaixo agora, porque, sem dúvida nenhuma, sem o auxílio do poder público, principalmente a gente no Brasil, um país emergente, um país com muita desigualdade social, se não tivesse intervenção, realmente a gente vai ter uma catástrofe muito grande, tanto da questão de saúde, como a questão social, vai controlar ainda mais nossa população. Então, eu, como prefeito aqui, agradeço muito, sem dúvida nenhuma, tudo que o senhor tem feito por a gente, todas essas medidas que o senhor tem falado. Então, questão da recomposição do FPM da prefeitura, a gente sabe que Licínio de Almeida, a gente não é um município que gera receita, então a gente depende basicamente do governo do FPM e de aposentadoria, principalmente aposentadoria do meio rural. Então, sem dúvida nenhuma, uma quebra de arrecadação criaria uma catástrofe econômica aqui no nosso município. Então, o Congresso votou, mês passado, no início de abril, a recomposição do FPM até junho, e a grande preocupação nossa era a questão do ICMS. O ICMS, no nosso município, a gente arrecada quase 300 mil por mês. Realmente, uma queda de 30%, uma queda de 100 mil na arrecadação, faria uma diferença enorme para a gente. Então, em saber que a gente conta com o Congresso Nacional, num momento desse que o país está desgovernado, um Congresso lúcido que pensa realmente na ponta dos municípios onde mora a população, principalmente nos municípios mais carentes, que não têm arrecadação própria, que depende realmente dessa intervenção, dessa ajuda do governo federal para poder as coisas andarem no dia a dia. Então, eu realmente queria parabenizar tanto o senhor, como que é o coordenador da bancada da Bahia, por essas medidas de ajuda aos municípios, por essa sensibilidade nesse momento, de priorizar a saúde, dessa destinação dos 211 milhões de emenda de bancada para aplicação aqui no nosso estado, realmente priorizar esse momento. A gente está num momento de guerra contra o vírus. Eu acho que a primeira batalha que a gente tem que travar é a batalha pela vida, para deixar a nossa população viva, e depois realmente a gente travar as outras batalhas para uma recomposição econômica, para o impacto social ser o menor possível para a nossa população. É isso. E tem muita gente aqui, viu, doutor Fred, acompanhando aqui. Eu vi aqui Domentília, Botelho, Elisângela sempre, né? Eleci, Josélio, né? Enfim, Eva, muita gente aqui interagindo, que bom que as pessoas estão acompanhando, estão participando, estão fazendo aí sua interação. E se tiver também alguma indagação, alguma pergunta, a gente pode ver se... Eu vou falar para você conduzindo, como é a primeira live que eu participo, eu não estou bem acostumado com esses mecanismos, agora que eu estou vendo aqui o pessoal mandando recado. Então, muita gente aí mandando recado e lhe valorizando, apoiando. Eu sei que as iniciativas aí estão acontecendo de forma muito adequada, e eu quero dizer que sou muito grato sempre ao povo de Licínio de Almeida. Nunca esqueço que foi aí em Licínio de Almeida que eu tive a maior votação percentual na Bahia na última eleição. Então, trabalhar em favor da população mais necessitada dessas ações, dessas políticas públicas, é o meu dever, é nisso que eu acredito. O mandato está a serviço disso, e especialmente aqueles que confiaram o voto para que eu pudesse estar no Congresso Nacional. Óbvio que ninguém imaginava estar enfrentando uma situação como essa. Realmente não tem paralelo, né? E como você disse, no Brasil, além da crise sanitária, que é grave, muitas vidas perdidas, né? E a gente ainda não sabe quantas mais. Nós temos o problema social. Aqui no Brasil, os problemas sociais são sempre muito graves. Nós já tínhamos muito desemprego, nós já tínhamos muita gente na fila do Bolsa Família sem ter acesso ao cadastro, nós tínhamos muita gente sem poder se aposentar, porque os serviços do INSS estava muito degradado. Nós estávamos com o governo fechando serviços sociais, os CRAs e várias outras atividades na área social estavam sem recursos, né? O desemprego alarmante no nosso país, e além da crise social,
nós temos um problema econômico, porque as atividades econômicas paralisadas, a economia não gira, né? E nesse momento é absolutamente necessário que haja esse distanciamento social. Nós temos que acreditar na ciência, não adianta ficar no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. O mundo já experimentou esse tipo de epidemia e sabe que, num momento como esse, tem que haver a confiança na ciência, nos que pesquisaram, que vivenciaram essa realidade. E poupar a vida é o primeiro passo que a gente tem que fazer numa situação como essa, né? Mas isso provoca, naturalmente, um impacto econômico muito grande. Eu sempre digo, né, doutor Fred, que é como você ter lá uma reservazinha, ter umas 5 vaquinhas na chácara, né, na roça, ter uma pessoa que ficou doente na família, você faz um esforço ali, você vende 4 vaquinhas daquela, fica numa situação difícil, mas preservou a vida, depois você recupera. A vida não tem preço, perdeu, perdeu, né? Então, o Brasil, nesse momento, precisa cuidar da preservação da vida e depois cuidar da economia, né? E só tem uma fonte de recurso que pode fazer isso, que é o recurso da sociedade. O orçamento da União é o orçamento do povo brasileiro, que paga os impostos, né? E lá tem reserva. Não tem reserva no município, que não pode emitir título, não pode emitir moeda, não tem reserva no Tesouro, não tem reservas internacionais. A União tem tudo isso, né? Então, tem que haver a participação da União. O mundo inteiro está fazendo desse jeito. Só que no Brasil, além dessas crises todas, nós temos a crise política, porque o presidente da República não assume o papel que deveria assumir o presidente da República. Você vê na Alemanha, na China, onde teve uma coordenação que unificou do governo central até os municípios, os resultados são mais rápidos, são mais eficientes. Onde ficaram essas discussões, como na Itália, na Espanha, vai, não vai, nos Estados Unidos também, fecha, não fecha, os danos são muito maiores, danos para a vida, danos para a economia e danos sociais, né? Então, aqui no Brasil, nós temos uma crise política grave, que, infelizmente, o presidente da República não tem tido nenhuma posição de ajudar. Quando ele se mete, é só para atrapalhar o processo, confrontar com governadores, com prefeitos, com o STF, realmente um absurdo. Mas a gente vai vencer, a gente vai continuar nessa trajetória. E eu quero dizer que também queria que você falasse um pouco sobre a situação aí de Licínio e quais são as demandas, as necessidades que a gente tem para continuar acompanhando e buscando agir para dar suporte. O nosso compromisso sempre foi aí com o Licínio, de colocar emendas, de ajudar a abrir portas, nem sempre do jeito que a gente gostaria, mas dizer que a gente está à disposição para isso. Fazendo a retrospectiva desde o início do meu mandato, deputado, rapaz, essa crise agora, quando eu assumi, já assumi o mandato com uma crise política que estava instalada no Brasil, que foi o impeachment de Dilma. Então, os 2 primeiros anos do meu mandato foi aquela turbulência política no Brasil, uma turbulência econômica, e agora a gente é assolado agora por essa crise de saúde no país. Então, realmente, eu acho que da história recente do Brasil, eu acho que quem assumiu o mandato agora em 2017 foi contemplado por 2 crises, uma política, uma de saúde, sem dúvida nenhuma, ninguém esperava por isso. A crise política e econômica a gente consegue prever, tem estudos recentes de como se lidar, questão contenção de gastos, tentar aumento de receita. E sem dúvida nenhuma, essa crise da saúde é uma coisa muito nova. Esse vírus surgiu no país, no mundo, no final de dezembro, então a gente não tem ainda estudos fortemente para se combater ele, remédios para poder se combater, a vacina para a gente poder buscar. Então, realmente, as informações elas vêm chegando muito rápido, a maioria das vezes, informações desconcentradas. Então, sem dúvida nenhuma, a cabeça da gente fica a mil. Uma hora chega uma coisa, a gente pensa uma coisa, outra hora chega outra, e realmente a gente tem que reavaliar a cada momento, a cada dia. A gente tem um comitê aqui que a gente troca ideia, a gente conversa,
para poder ver as ações que a gente vai fazer no nosso município. Então, a gente pega os bons exemplos que são feitos na região, que são feitos no Brasil, para a gente poder tentar aplicar aqui, tentar resguardar a nossa população. Sem dúvida nenhuma, essa descentralização que está ocorrendo no Brasil, essa divergência de ideias sobre o combate à epidemia, isso é devastador para a nossa população. A gente não tem um comando único de combate à crise, o presidente fala uma coisa, o ministério fala outra, vem os lunáticos falando uns absurdos, e sem dúvida nenhuma, o que eu tenho me pregado, por ser da área de saúde, é pregar a ciência. Sem dúvida nenhuma, a gente vê o modelo de isolamento social é o modelo que a gente tem hoje mais eficaz para diminuir o contágio da população. Então, o isolamento ele não vai impedir que 100% da população adoeça, mas ele vai estar tentando impedir que a população adoeça no mesmo período. Então, para a gente fazer o achatamento da curva, para que as pessoas doentes consigam encontrar leito de hospital, consigam encontrar recursos no Sistema Único de Saúde. Realmente, sem dúvida nenhuma, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, vai acontecer o colapso da saúde pública, que já aconteceu em alguns países, como Espanha, Itália, e a gente tem 4 estados no Brasil com uma capacidade de saúde quase no máximo já, tem Amazonas, Ceará, está vendo Piauí, Pará com 97% dos leitos do UTI também. Então, quando a gente fala do isolamento, que é a principal medida que a gente pode fazer numa cidade pequena, sem dúvida nenhuma, para evitar que o nosso município chegue. Então, minha avó já falava comigo que prevenir é melhor que remediar. Então, a gente tomar as iniciativas no município igual a gente pequeno, antes do vírus se instalar, se propagar e disseminar aqui, é muito melhor do que depois. Então, no final de março já, a gente vinha vendo a proporção que o vírus tomava no mundo e com a iminente chegada aqui no Brasil, nós cancelamos já a última inauguração da quadra. Você estava com passagem comprada aqui para Licínio já do ginásio poliesportivo, então a gente teve que cancelar para evitar aglomeração. A gente teve que cancelar, adiar o aniversário da cidade, os festejos da emancipação do município, que a festa seria esse final de semana que passou agora, e tomar as medidas de saúde. Então, primeiramente, a gente cancelou a suspensão das aulas. Concomitante, a gente fez o início das barreiras sanitárias do nosso município. Então, a gente fez uma barreira nas 2 entradas. Hoje, nós temos 3 barreiras aqui na cidade. E postergamos depois para o fechamento do comércio, com as restrições de funcionamento do comércio essencial. Então, essas medidas nesses 15 dias, eu acho que elas foram impeditivas. Foi uma medida tomada quase pela região toda. Então, a gente vê só uma cidade da região que está com o comércio aberto, Guanambi, a cidade polo, está com o comércio fechado, os nossos vizinhos também estão com o comércio fechado. Eu acho que essas medidas que a gente tomou precocemente impediu ou atrasou a chegada do vírus aqui na nossa região. Então, a gente tem embrumado que os 8 casos confirmados já são casos curados, e dia a dia a gente vem fazendo reuniões. Ontem à noite eu tive uma reunião, mais uma vez, com todos os vereadores do município, da situação, da oposição. A gente acha que esse não é um momento para se fazer política, é um momento da gente pensar coletivamente, pegar as ações para poder aplicar no nosso município. Então, a conversa ontem na Câmara foi uma conversa muito proveitosa. Então, foi um debate. Eles devem estar votando amanhã uma lei com uso obrigatório de máscara no nosso município. Então, para a pessoa sair na rua, ela vai ter que estar trajando máscara. E a gente aplicou essa lei agora por quê? Porque no início do mês o governo federal passou o auxílio do Covid para a gente recebeu quase R$190 mil, R$191 mil, para ser mais preciso. Esse dinheiro a gente quer investir
na compra de máscaras para distribuir para a população. Então, a gente sabe que os insumos hospitalares do mês de março para cá aumentou muito, então uma máscara custava a bico de pato, a gente falar em 95, custava R$3,50. Tem lugar que tá se vendendo por R$35, R$80, então a gente vai lançar agora um programa, a gente já pegou o nome das costureiras de Almeida, a gente vai fazer um programa de compra de 15 a 20 mil máscaras das costureiras do nosso município, fazer uma entrega maciça para a população e, junto, obrigar o uso da máscara. A gente sabe que um dos principais métodos de diminuir a disseminação do vírus é o uso de máscara. Então, a máscara não impede a população de pegar o vírus, mas ela impede quem tem o vírus de disseminar, que é muito importante no caso como esse. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está com uma conversa com o nosso secretário de Saúde, Mário, para a gente fazer essa distribuição maciça na zona rural, por meio dos agentes de saúde, de entregar em casa essas máquinas para a gente cobrar. Então, a gente não fez essa lei, porque o município não tinha condições de fornecer esse equipamento para a população e de cobrar. A partir do momento que o auxílio agora chegou para a gente, e a Câmara vai estar votando amanhã também a inclusão desse recurso no orçamento do município, esse recurso ninguém previa a pandemia, ele chegou de muito bom grado agora, e a Câmara vai estar votando amanhã para a gente estar incluindo no orçamento e tomar essas medidas. Então, começar a pensar também, a planejar o futuro do nosso município, como é que vai ser sem a chegada de casos, porque a gente começou a se preparar. Então, a gente fez uma compra grande de álcool em gel, a gente está com uma compra de máscaras e a fabricação dessas para a gente fazer essa distribuição maciça para o município, sem dúvida nenhuma. As medidas protetivas, medidas de higiene e o isolamento são o que resguarda a nossa população. E agradecer ao senhor também, porque um dos grandes gargalos que a gente vê na questão do coronavírus é sobre equipamento hospitalar. Então, em 2017, você destinou uma emenda parlamentar aqui para o município, então a gente fez a compra do equipamento e hoje a gente vê uma guerra mundial para o acesso aos respiradores mecânicos, os ventiladores mecânicos, e hoje o município de Licínio é um dos poucos da região que a gente tem o equipamento. A gente tem um equipamento com uma população de 13 mil habitantes, mas a gente vê o município agora tentando correr atrás, não achando, todos os equipamentos fabricados no Brasil vão ficar de posse do governo federal e, graças ao mandato do senhor, a gente tem aqui. A pandemia pegou a gente num momento ruim, que a gente estava na reforma do hospital. Então, eu acho que agora, nesses 15 dias, a gente vai estar entregando essa obra, a gente vai estar entregando um PSF também no distrito de Tauá, um PSF amplo, a população de lá está chamando o PSF lá de mini hospital, vai ter sala de observação, garagem para ambulância. Então, essas obras de saúde, a gente está tentando acelerar o máximo possível, realmente, para deixar a infraestrutura nossa de saúde muito organizada. Eu deito todo dia no travesseiro lá de casa, com a consciência tranquila, porque a gente está com a saúde hoje muito mais estruturada do que a gente pegou há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, a gente realmente tem essa questão dos equipamentos, a questão dos EPIs, que a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir no início, a gente está conseguindo agora destravar também, e tendo essas alternativas criativas dentro do município para a gente poder trazer. Agora, a grande dificuldade que nós estamos tendo, deputados, sem dúvida nenhuma, é se conseguir teste rápido. Então, a gente está tentando fazer contato, a gente está com uma dificuldade grande de conseguir testar a população. Tivemos um caso que semana passada, um caso notificado, que a suspeita era leve e a CESAB não recomendou a coleta do material para análise. E, sem dúvida nenhuma, a gente fica na preocupação aqui na cidade pequena. A gente tentou comprar esse teste rápido para poder realmente descartar o caso e a gente não está conseguindo. Primeiro, pela falta do mercado de conseguir, e outro pelo preço também, que está um pouquinho caro. Uma caixa com 20 testes está quase R$7.000, então fica um pouquinho puxado. Agora, com essa ajuda
que o governo federal repassou para a gente, quer investir também na testagem da população. A gente não vai conseguir testar a população todinha, mas pelo menos ter os testes para poder testar a nossa equipe de saúde. Uma preocupação muito grande que eu tenho da disseminação do aparecimento do vírus aqui no nosso município é a contaminação da nossa equipe de saúde. A gente é um município pequeno, a gente tem aqui 7 médicos no município, a quantidade limitada de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Se a gente tiver uma contaminação no ambiente hospitalar dos nossos profissionais, realmente pode fazer a saúde nossa entrar em colapso, a gente não ter profissional para trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que a gente quer atacar agora é a obtenção desses testes para a gente poder testar nossos profissionais, primeiro para a saúde deles, para a saúde nossa não entrar em colapso, e também resguardar a população que vai estar indo até o hospital para poder ter o acesso à saúde. Muito bem. Muita gente aqui interagindo, viu, doutor Fred? Vi aqui a Selma invocando a Deus, como muitos falando que Deus está no comando, entregar a Deus. Muita gente falando e enaltecendo a participação do prefeito, dizendo que é uma sorte ter um prefeito que, além de médico, tem sensibilidade e se envolve no dia a dia com os problemas do povo. Dorinha, Eliene, Áurea, Maria Lúcia, Edinaldo, Wagner, Amanda, enfim, uma infinidade de pessoas aqui falando sobre esse esforço do município, enaltecendo também essa parceria que a gente tem feito aqui com o meu mandato, o mandato do Fabrício, que é um mandato muito, muito presente. O Fabrício é quase de Licínio de Almeida, e a gente tem conversado muito no dia a dia sobre essas iniciativas, batendo aqui na porta do governador Rui Costa, cobrando do secretário, e você tem toda a razão. Além da presença no dia a dia, de ser médico, conhecer tecnicamente o problema, identificar quais são as prioridades, né? Nesse momento, a prioridade de equipamentos de proteção individual é insubstituível. Nós temos que cuidar disso rapidamente, porque nós temos que evitar o contato, né? O distanciamento social e esse contato direto. Mas isso não pode ficar a vida toda. Não dá para ficar tudo paralisado por 3, 4, 5, 6 meses, né? Tem que ter o distanciamento, mas num tempo mais curto possível. Quanto menos gente contaminada, doente, mais fácil a gente tem condições de superar. E sem os equipamentos de proteção individual, fica muito difícil. E o equipamento de proteção individual, em primeiro lugar, para os profissionais da saúde, não dá para ter um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, um assistente de enfermagem, o pessoal da segurança que fica ali cuidando da proteção das pessoas. Enfim, não dá para essas pessoas estarem trabalhando sem os equipamentos de proteção. Então, tem que ter um esforço muito grande para que isso aconteça. No mundo afora e também no Brasil, nós já devíamos ter nos antecipado, está acontecendo a chamada conversão industrial. Indústrias que faziam outras coisas, nesse momento, para fazer aquilo que é essencial, os equipamentos de proteção, as máscaras, máscara cirúrgica, aquelas máscaras, né, de uma proteção de isolamento maior, as roupas, né, os jalecos, toda aquela vestimenta para os profissionais da saúde e aqueles que estão trabalhando, que tem alguns que precisam trabalhar, as atividades essenciais, os caminhoneiros e tal. Às vezes você tem que abastecer no mercado, na farmácia, na feira, porque no interior o abastecimento das pessoas, e muitas vezes, se dá nas feiras. Se não tiver quem leva o produto da roça para comercializar, as famílias não serão abastecidas. Mas isso tudo tem que ser feito com a devida proteção. E, infelizmente, ninguém esperava, mas há, vamos dizer assim, uma demora para estas respostas, né, da produção de equipamento. Eu estou vendo muitas costureiras, associações, cooperativas se voltando para a produção desses equipamentos de proteção individual. Ainda ontem nós conversávamos com os prefeitos aqui, com o secretário
de Trabalho, Emprego e Renda, e ele dava informação que está fazendo um esforço muito grande para produzir em torno de 2 milhões de máscaras, né? Para que as pessoas todas possam utilizar essas máscaras, é muito importante para evitar esse contato. E tem esse esforço da testagem, né? É que nessa hora que a gente vê como a política não construiu as prioridades principais. O mundo, ao invés, especialmente o mundo mais rico, ao invés de produzir equipamentos, tecnologias e instrumentos de proteger a vida das pessoas, produziu muito arma de guerra. Gastou-se bilhões e bilhões e bilhões, trilhões às vezes, para construir foguetes, tanques, navios, aviões, para destruir coisas, né? Se tivesse priorizado a vida das pessoas, né? Pesquisa para vacinas, a precaução para, numa epidemia como essa, as pessoas estarem protegidas. Tem alguns países que fazem isso, países pequenos que têm verdadeiros bunkers, né? Que num momento como esses, as pessoas podem ficar isoladas por um tempo mais longo, com alimentos, com condições de não ter um impacto psicológico, né? Porque tem um impacto grande, as pessoas que não estão acostumadas a ficar em casa, de repente ficar 40, 50 dias em casa, é algo que também abala psicologicamente as pessoas. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Mas você tem toda a razão. Produzir equipamentos agora, em primeiro lugar para os profissionais da saúde, aqueles que são das atividades essenciais, e para preparar de forma organizada o retorno às atividades. Eu vi ontem a Alemanha discutindo esse assunto. E lá a presidente, a primeira-ministra, que lá é parlamentarismo, né? Angela Merkel, chamou todo mundo, chamou os governadores, os municípios, vamos fazer um plano aqui com base em dados, com base em critérios. O lugar que tem maior incidência terá que ter certos cuidados. Vamos fazer a testagem em massa. Por que não se fez isso? No Brasil, o número de casos provavelmente é muito maior do que o que está anunciado, porque não tem testagem, né? Então, tem que fazer a testagem para que as coisas sejam feitas com segurança. Então, eu quero realmente dizer que fico muito feliz em perceber que a Licínio é uma referência. Licínio que já é uma referência na educação, é uma referência na saúde preventiva e também vai se constituindo nessa referência no enfrentamento a esse episódio específico. E tudo isso que a gente prepara com antecedência. Você sempre me cobrou emendas para a área da saúde. A cada ano a gente bota emendas para a área da saúde, exatamente para prestar um serviço mais adequado. Mas não só da saúde, quando você também faz o pavimento numa rua, quando você bota água na torneira das pessoas, quando você faz uma boa limpeza urbana, né? Tudo isso você também está prevenindo que doenças possam chegar. Quando você cuida ali da feira, do mercado, organiza as coisas, você está fazendo um trabalho preventivo para evitar que um impacto sanitário como esse provoque um estrago grande. E quando tem confiança, quando o povo tem confiança no gestor, tudo fica muito mais fácil. Porque recebendo uma orientação, sabe que aquela orientação é uma orientação que vale a pena seguir. É o que está faltando no Brasil. Está faltando no Brasil hoje é exatamente isso, porque o presidente da República, ao invés de orientar, ele se preocupa em semear ódio, em brigar com todo mundo. Um dia ele briga com o STF, no dia seguinte briga com o Congresso, outro dia briga com os governadores, depois briga com os prefeitos, depois briga com a OAB, depois... É uma loucura, né? Briga até com a turma interna dele, até os militares que estão lá cercando ele, começam a ter dificuldade. E cada vez que ele abre a boca, é um desastre, né? Infelizmente é isso, né? Nós estamos aí no ano, Fred, de eleição, né? Todo dia as pessoas me perguntam, mas deputado, por que a gente não tira logo esse presidente? A gente tem que agora unificar o Brasil para enfrentar o coronavírus. A gente não pode parar o país para falar da política, por mais importante que a política seja. Imagina abrir um processo de impeachment numa situação como essa, né? Que danos isso poderia provocar para a vida de cada um de nós? A fome não espera, né? A comida na mesa precisa chegar todo dia, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não desviar
o foco daqueles objetivos principais que a gente deve construir nesse momento, né? Eu acho que a gente está conseguindo isolar ele, né? Quando eu falo a gente, é a nação, as instituições, né? E vai tocando a vida, o Congresso cumpriu o seu papel, o Judiciário cumpriu o seu papel, os prefeitos, os municípios, cada um cumprindo o seu papel. Nós vamos ter muita confiança e preparar a eleição também desse ano, né? Tem muita gente que diz, não vai ter eleição esse ano, é melhor não ter e tal. A gente não pode brincar com a democracia, né? A vontade popular é que deve prevalecer em qualquer circunstância, para que as pessoas que estão na responsabilidade de responder pelas ações públicas tenham a legitimidade, estejam autorizados. Quando você suprime a eleição, isso não acontece, né? Então, eu acho que a eleição vai acontecer esse ano, ela vai acontecer, pode ser que atrase um pouquinho, provavelmente ela será no meio do mês de novembro, mas isso a gente vai discutir lá para final de maio, junho, tem tempo da gente fazer essa discussão. Nesse momento, a discussão é o seguinte, todos contra o coronavírus. Não, você falando do apoio que a população tem dado a essas medidas, acho que vem muito, deputado, da forma transparente que a gente está encarando os fatos, entendeu? Então, esse próximo passo que a gente está dando, que é da questão do uso massivo de máscara no nosso município, é o início de uma volta à normalidade. Essa nova não pode a responsabilidade só cair sobre os meus ombros ou da cúpula política do nosso município. Eu acho que a população de Licínio tem que fazer a parte dela. Eu acho que a abertura gradual, a volta normal do comércio, sem o aparecimento de casos aqui no município, depende muito do proceder da nossa população. Então, eu acho que quando a população ela entender que essas medidas que a gente está tomando é para salvaguardar a vida delas, a gente pode começar a voltar à normalidade. A gente vê alguns comércios aqui em Licínio reclamando, alguns comércios essenciais, justamente que os mais reclamam são os que mais têm irregularidade dentro das lojas, com aglomeração de pessoas, tudo. Então, essas medidas que a gente está tomando são medidas porque a gente teve que tomar pelo fato da gente poder seguir as orientações da OMS. A partir do momento que todo mundo da cidade, quando for sair de casa, estiver usando máscara, não tiver um aparecimento de caso aqui no nosso município, eu acho que o comércio ele tem que reabrir. Realmente, eu acho que a economia do país ela não pode parar. Eu acho que a gente está vivendo uma crise de saúde agora, depois vai vir a crise econômica, vai vir a crise social, e pegando o gancho sobre a questão política, eu acho que o que o Brasil menos quer agora é estar atrelado também a uma crise política. Então, a gente misturar uma crise de saúde, econômica, social e política, realmente, é muito para um país que começou a caminhar agora, que vem de uma crise política do ano de 2016 para cá. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala para a população, eu vi uma fala de Bolsonaro ontem, falando que 70% da população ela vai ser infectada pelo vírus. Eu vi alguns estudos que em alguns países até 85% da população é afetada. Eu fiz um cálculo aqui em Licínio, não é para causar pânico, alardear a população, é mostrar a realidade, que se nós não fizermos as medidas, o que vai acontecer aqui no nosso município. Então, se 60% da nossa população foi infectada, a gente vai pegar esses 60% infectados. Tem um estudo que fala que 20% dos infectados precisam de internação hospitalar. Desses 20% que precisar de internação hospitalar, se a gente botar uma mortalidade de 3%, que aqui pode ser maior pela falta de infraestrutura, a gente só tem um respirador, a gente não tem nenhum leito de UTI, a gente vai estar morrendo aqui em Licínio quase 60 pessoas. Então, para uma cidade de 13 mil habitantes, ter 60 óbitos no intervalo pequeno é muita gente. Então, vai começar, hoje a população vê muito aqui os números de morte como número. Fulano morreu em São Paulo, ninguém conhece ninguém. Eu já tenho um amigo meu, médico no Rio, que foi infectado, graças a Deus está bem. Teve outro amigo meu de faculdade, que a mãe dele faleceu, o padrasto está na UTI. Então, está começando a pegar rostos conhecidos. Então, numa cidade como Licínio, morrer uma pessoa faz falta. Morrer 60, vai morrer muita gente conhecida, muita gente amada, que realmente a gente consegue evitar. Então, quando a gente fala dessas medidas, é para a gente evitar essa situação, que na verdade a gente bota essa projeção
pode ser muito pior do que isso. Pode, a gente torce para que não chegue a isso, que isso seja uma projeção alarmista, mas a gente tem que se preparar para o pior, para quando chegar a gente poder tirar de letra. Então, sem dúvida nenhuma, essas medidas que a gente pede à população é justamente para a gente poder evitar esse caos, a perda de ente querido, que é uma sociedade que praticamente eu conheço cada um da população aqui, todo mundo faz falta. E falando da questão da política, a gente está no ano político, realmente, eu acho que com essa crise, a questão política aqui municipal realmente ficou em segundo plano agora. Todos os esforços da minha equipe são para a gente realmente combater essa pandemia, ver quando isso vai acabar e lá na frente, quando já tiver uma situação controlada, bem desenhada no país, a gente vai começar a pensar realmente na política, como é que vai ser, quando vai ser, para a gente poder estar correndo atrás. Agora, sem dúvida nenhuma, eu como gestor, acho que o grande desafio dessa geração que assumiu o mandato em 2017 está sendo essa crise. Eu acho que depois, quem suceder na prefeitura vai ter um ano de 2021 muito pesado, com um reflexo econômico muito provável, sem a ajuda que a gente está tendo do governo agora, vai ter que ter alguns cortes. Então, eu acho que pegar um problema de cada vez, mas sem dúvida nenhuma, o problema maior dessa geração nossa que assumiu o mandato em 2017 é essa crise agora, e eu não posso, igual o senhor falou muito sobre priorizar, acho que a prioridade número 0 nossa é a pandemia. Eu acho que depois que passar tudo isso, que a gente tem que pensar nas outras coisas, questão política, pessoal, tudo. Muito bem. Continua aqui, Fred, muita gente participando, saudando, cumprimentando. Realmente é um acompanhamento muito forte aqui por parte da comunidade, de todos, e isso revela o interesse que todos têm com o tema e o respeito, a consideração a você, que é o principal condutor, líder desse processo. Mas é muito importante a gente falar uma tradução que você fez aí sobre os números e as justificativas para o afastamento social. Porque o Bolsonaro começa a dizer assim, não adianta, todos vão ser infectados, deixa para lá, é melhor que faça logo. Isso é uma estupidez, uma coisa completamente insana, né? Porque se o objetivo é salvar vida, e a vida não tem preço, se for para salvar uma vida única, já vale a pena qualquer esforço, é nossa obrigação, está na nossa Constituição, em primeiro lugar, a preservação da vida, né? Imaginem, como você disse, primeiro que essa infecção de 70%, 80% que alguns falam, pode ser que não aconteça, porque se nós conseguirmos deter essa disseminação, logo ali na frente pode aparecer uma vacina. A tendência é que num tempo de 6 meses, 1 ano, as pessoas ficam com uma angústia muito grande que chega uma vacina num tempo mais curto, mas provavelmente não acontecerá num tempo tão curto assim, mas em torno de 6 meses, 1 ano, pode ser que surja uma vacina que dê imunidade a boa parte da população, mundo afora, e não chegue a esse índice de infecção, né? E mesmo que se tenha essa perspectiva desse índice de infecção, uma coisa é você ter, num período de 2 meses, 60%, 70% da população de Licínio infectada. Aí terá uma demanda concentrada naquele período de pessoas que querem ter acesso a um respirador, um atendimento de UTI, e se for infectado todo ao mesmo tempo, não há possibilidade de fazer esse atendimento. E se não for possível fazer esse atendimento, uma parcela grande vai morrer. Outra coisa é você fazer a diluição disso ao longo do tempo. Se você faz a diluição dessa infecção e dessa demanda por atendimento ao longo do tempo, de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, né, você pode ter condições de atender a maioria daquelas pessoas que necessitam desse atendimento de UTI ou de respirador e preservar vidas. Muitas dessas pessoas não vão morrer. Imagine a angústia de uma família
que vê o seu ente querido demandando um tratamento e a pessoa não ter acesso a um hospital. Em alguns países que o sistema de saúde entrou em colapso, na Itália, que é um país desenvolvido, nos Estados Unidos, em algumas regiões, aqui no Equador, teve casos assim, de gente que morreu sem ter acesso a qualquer atendimento de saúde, nenhum posto de saúde. Morreu em casa, às vezes, né? A família no desespero, né? Teve gente que não conseguiu ver o seu ente sepultado. Então, o sofrimento é muito grande, não se pode negligenciar, não se pode descuidar, né? Tem que haver realmente uma conscientização que, felizmente, a população brasileira está tendo, em sua grande maioria, apesar de alguns loucos que falam um bocado de bobagem por aí, e nós temos municípios como Licínio, com uma boa estrutura, uma boa organização, uma boa orientação, que está dando as respostas. Eu acho que nós precisamos falar muito sobre isso, conversar muito sobre isso, para não permitir que as ideias de desprezo, né, a vida das pessoas, a tranquilidade das pessoas possam prevalecer, né? Então, realmente, eu fico muito feliz em ver que você tem essa capacidade de perceber a dimensão das coisas e a clareza de explicitar, de explicar como essas coisas podem acontecer e a confiança da população de Licínio. Na verdade, quando a gente fala dessa questão de infraestrutura, o que eu fiquei muito abismado na questão mundial, foi lendo uma reportagem ontem, o Sudão do Sul, na África, um país de 3 milhões de habitantes, tem 4 respiradores. A Venezuela, vizinho nosso aqui, tem 34 leitos de UTI. Então, realmente, a gente fica preocupado com a vida humana nesses lugares. Acho que está ruim para a gente aqui no Brasil. Eu acho que tem muito lugar no mundo que realmente a situação ela vai se tornar catastrófica. Acho que o Brasil, um país em desenvolvimento, acho que com todas as suas dificuldades, a gente tem uma infraestrutura ainda básica que a gente consegue atender essa população que vai chegar. Agora, a gente analisando alguns países do mundo, realmente a população mundial, uma grande parte dos países subdesenvolvidos, eles estão à mercê realmente de acontecer de se aumentar ainda mais essa tragédia que está acontecendo no mundo. É isso, olha, a Valéria lá da sua terra, Nova Friburgo, é? É minha mãe. Ah, é sua mãe, é? Elogio dela não pode valer muito não, que mãe você sabe como é que é. Ela está dizendo aqui, oh, estamos acompanhando todos aqui e tal, e, enfim. Então, mãe é mãe, né? Mas é assim, está sintonizada, né? Para ela eu sou até bonito. Como é que é? Para ela eu sou até bonito. Não, eu não sei se é só para ela, não. Mas é isso, doutor Fred. Nós temos trabalhado juntos, né? Como você disse, infelizmente, nós tínhamos aí uma agenda intensa logo no início do ano, e parte dessa agenda teve que ser suspensa, mas as ações estão acontecendo, as obras que estavam programadas foram entregues, outras que estão em curso vão continuar, se faz o ajuste sobre o ritmo, atrasa um pouquinho, etc., mas vão continuar. A luta que você travou aí, grande, intensa, para a estrada Licínio de Almeida, Urandi, ela está se materializando, a obra continua, as ações continuam, os investimentos que a gente programou através das emendas também vão continuar, não haverá nenhum cancelamento dessas iniciativas, né? Os recursos para a saúde, que você sempre aplicou bem, vão se intensificar agora, com muita disposição para, na hora que tiver necessidade de pressionar para a liberação de algum recurso, se tiver travado, a gente está junto, né? Cobrar aqui também do governo do Estado, que nós temos feito um aporte muito expressivo de recursos para a Secretaria de Saúde do Estado, porque como tem que ter um plano de caráter estadual, o tratamento exige
uma ação especializada, tem que ter UTI, tem que ter os respiradores, ter isso nos hospitais tem mais eficiência, né? Ter a capacidade de mobilidade. Às vezes tem um município que teve uma disseminação muito forte e você precisa chegar ali com uma estrutura naquele momento. Mas passou aquele momento, um outro município demanda, você tem que ter uma coordenação estadual que permita que os equipamentos não fiquem parados num lugar quando já não há mais necessidade, que ele possa ser deslocado para proteger vida em outro lugar. Por isso que os recursos para a Secretaria da Saúde, eles se concentraram de forma especial, mas estou sempre à disposição para, na hora que tiver qualquer tipo de necessidade no município de Ilicínio, a gente poder responder, né? E, ao lado disso, essas iniciativas de EPIs, de equipamento de proteção individual, aí não só o Estado pode coordenar e fazer, mas é possível ter muitas iniciativas, como você está fazendo aí, acho que é um bom exemplo, de chamar as pessoas, as costureiras, aqueles que já têm capacidade de produzir no município, para dar as respostas, né? Não precisa você ir muito longe. Hoje, eu acho que a maioria dos brasileiros já conseguiu ter acesso a uma máscara, seja aquelas fabricadas industrialmente, que logo no primeiro momento faltaram, né? Sejam aquelas, que é o que mais tem hoje, que são fabricadas artesanalmente. Todo mundo tem um conhecido, alguém em casa que sabe costurar, e não é tão difícil fazer, né? Então, esse esforço, essa solidariedade, esse dar as mãos, né, que a gente tem percebido, essa corrente do bem, essa corrente positiva, essa crença em Deus e que todos juntos vamos vencer, isso é que vai fazer a diferença, né? E está fazendo muito a diferença. Então, a atitude que cada um de nós toma, elas são muito decisivas. Ao invés da gente ficar reclamando e tal, faz como vocês estão fazendo aí. Mete a mão na massa, o prefeito vai para a base, a comunidade acredita, confia e encontra as melhores saídas e as boas soluções, né? E eu tô Não, pode terminar. Não, eu tô dizendo que eu tô muito animado com as coisas que estão acontecendo aqui, sempre à disposição para ver como a gente pode ajudar. Inclusive, deputado, eu queria, realmente, você tocou nesse assunto, fazer um apelo nessa questão. Acho que você, como líder da bancada baiana no Congresso, acho que com uma interlocução muito grande, tanto com o nosso governador, quanto com deputados, o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, realmente a gente poder ver, se fazer, a gente sabe de todas as dificuldades que o Estado está passando agora, tanto a dificuldade financeira como a dificuldade do acesso aos materiais, principalmente os EPIs. Eu acho que para um município pequeno como o Licínio, nem tudo que a gente precisa agora é dinheiro, a gente precisa de muito insumo também. Semana passada, veio uma remessa de material do governo do estado para a região como um todo, não só para o Licínio. Isso causou um mal-estar geral dos prefeitos pela pouca quantidade. Inclusive, eu fui um dos prefeitos que eu realmente externei isso para a população. Acabou ganhando uma proporção que a gente não imaginava. Acho que por intercedência sua e do deputado Fabrício, o secretário de Saúde, Fábio, me ligou de noite, realmente para pedir desculpa, que ele não era para ter feito daquela forma, e fez um compromisso também de entregar uma quantidade substancial para os municípios. Então, realmente, fazer essa cobrança do governo para esse material chegar o mais rápido possível, principalmente máscara, para a gente fazer essa distribuição maciça agora, nesse primeiro momento, enquanto as que a gente vai fabricar aqui não ficarem prontas. Outra coisa que eu queria ver com o senhor também, eu acho que não sei se eu acho que você tinha saído da conferência ontem para ir para a reunião da bancada. A gente tem uma demanda junto ao governo do estado. Acho que a Policlínica de Saúde é uma das excelentes ações que o Rui Costa fez na Bahia e contemplou nossa região também. Para quem não sabe, a população, o financiamento da Policlínica, 60% do custeio dela é dos municípios, 40% do estado. Então, como a Policlínica ter fechado agora, a gente queria a intercedência do senhor para poder, junto ao governo do estado,
suspender o pagamento dos municípios para a Policlínica. A gente não está usando o serviço. Isso para o município pequeno e pobre como o Licínio, a gente gasta quase 20 mil por mês para o subsídio da Policlínica. Sem dúvida nenhuma, esses 20 mil a mais no orçamento nosso, num período de crise, ele faz uma diferença enorme para ajudar a gente a deixar nossas contas em dias e investir também no combate ao Covid. Sobre a questão da intercedência sul em Brasília, realmente o deputado, mais uma vez, agraciou o Licínio com recursos na saúde, com recursos para a administração também. Eu acho que o governo Bolsonaro ele não deve fazer contingencionamento de recursos agora, principalmente para a saúde num período desse, e realmente pedir uma atenção especial para as emendas de saúde, que eu acho que eu acredito que a gente deve receber tudo até junho, e uma emenda que o senhor colocou no Ministério da Economia, eu acho que essa seria muito boa se a gente conseguisse ela receber no segundo semestre, quando a ajuda governamental vai diminuir, porque eu não sei, vocês estão votando no Congresso a recomposição do ISS e do ICMS até o final do ano, mas me parece que o FPM ficou até junho. Então, até junho, eu estou numa situação confortável. A população que está em casa, que está desamparada, tem um auxílio emergencial para receber até junho, dos 3 meses, e tem essa recomposição do FPM. Depois de junho, realmente, minha preocupação é muito grande. Que pode ser que esse auxílio emergencial para a população não seja estendido, pode ser que a arrecadação do FPM realmente caia abruptamente e a gente fica com uma situação bem delicada para a finança do município. Então, sem dúvida nenhuma, se a partir de junho, julho, quando acabar o auxílio do governo, essa emenda do Ministério da Economia conseguir vir para a gente, vai dar um reforço muito grande no nosso caixa. A gente já vem tomando medidas de contenção de gastos, de preservação de caixa nas áreas não essenciais, priorizando saúde, priorizando assistência social nesse momento. Tem havido um aumento da demanda também, e eu acho que é isso. Eu acho que parabenizar você e toda a bancada baiana por estar priorizando os municípios pequenos, por estar priorizando o interior do Brasil, por ter votado o auxílio emergencial, a recomposição do ISS e do ICMS, que deve estar passando no Senado agora, e a recomposição do FPM. E pedir também, se possível, a extensão da manutenção do FPM até o final do ano. Muito bem, você tem toda a razão, doutor Fred, porque nós fizemos o estado de calamidade vigorando até 31 de dezembro. O chamado orçamento de guerra, que é a separação do orçamento da União em combate ao coronavírus, do orçamento ordinário, do orçamento normal da nação, para que se gaste o que for necessário agora no combate ao coronavírus. Esse orçamento também terá vigência até 31 de dezembro. As medidas de apoio, medidas emergenciais, elas seguramente necessitarão de um tempo maior. No geral, foram definidas ações para 3 meses, mas prorrogáveis, né? Tudo que foi deliberado agora com vigência para 3 meses pode ser prorrogado, de acordo com a necessidade, né? Então, já se vai tendo uma previsão de que nenhuma solução vai se dar num período de 3 meses. 3 meses é o tempo que alguma atividade econômica regulada, coordenada, com segurança, depois de ter máscara, EPIs, essas coisas todas, vai sendo retomada. Mas a arrecadação não acontecerá uma retomada num tempo curto. Todas as previsões indicam que esse ano nós teremos no Brasil uma recessão da ordem de 5% a 6%. Isso é um impacto gigantesco, né? E que vai chegar lá na ponta, na arrecadação, na necessidade dos municípios manter o seu serviço. Então, nós vamos acompanhar isso, mas a tendência é que tudo isso seja prorrogado. O governador decidiu não cobrar
taxa, não cobrar conta de água e de luz para aquelas contas de caráter social, aqueles consumidores que consomem pouco, né, tanto água quanto energia. A gente prorrogou as obrigações dos municípios, dos estados, de saldar suas dívidas com bancos públicos, com a Receita Federal, tributos, etc. Tudo isso foi suspenso por um período de 3 meses. Nós estamos discutindo a garantia do emprego para as pessoas, o dono da padaria, o dono da pequena lojazinha ali de materiais de construção, de eletrodoméstico, enfim, a pequena atividade econômica, que às vezes tem 3, 4, 5 funcionários, mas que emprega a maioria dos brasileiros, médio, que emprega a maioria dos brasileiros, esses estão sem faturar. Sem faturar, ele não consegue pagar o salário do trabalhador, e nós criamos lá um mecanismo de garantia desse emprego, ou suspendendo o contrato, e o governo banca o salário, ou diminuindo a jornada em até 70%, e também o governo bancando parte do salário, que também o trabalhador sem salário não vai levar comida para a mesa, precisa comer, né? E precisa fazer a economia girar. Então, tudo isso que tem uma previsão de prazo de 3 meses, tem a possibilidade da prorrogação, e seguramente terá necessidade da prorrogação. É muito importante que as associações dos municípios, a UPB, a Confederação Nacional dos Municípios, estejam acompanhando, tenham acompanhado esse processo, e essa interlocução com os parlamentares. A gente está fazendo essa conversa exatamente para isso, para a gente ir percebendo quais são as demandas e pressionar. O Bolsonaro fica dizendo, não, eu não aguento o impacto, não vai dar certo, vai estar caindo na minha conta, e fica tentando fazer esse discurso que tem que abrir tudo para não se responsabilizar, né? Para dizer que a responsabilidade é do prefeito, que a responsabilidade é do governador, e tirar o corpo fora. Ele não pode tirar o corpo fora. Como eu já disse anteriormente, só quem tem condições de bancar isso é o povo brasileiro através do orçamento da União. Não tem outra fonte, não existe outra fonte, né? E é obrigação daquele que está fazendo a gestão do orçamento da União prover esses recursos, né, num momento como esse. Então, você tem toda a razão, medidas estão sendo adotadas, mas o tempo para a vigência dessas medidas vai ser um tempo seguramente maior do que aquilo que está previsto no que já aprovamos. E nós vamos ter que nos mobilizar, estarmos atentos para garantir e assumir esses compromissos. Pode ter certeza disso. Eu acho que a gente tá, o pessoal avisou aqui que a gente está encerrando o tempo, né? Realmente fico bem mais tranquilo sabendo da preocupação e da possibilidade de extensão dessas medidas, sem dúvida nenhuma, é de grande importância, não só para o município de Licínio de Almeida, mas todos os municípios que têm um perfil parecido com o nosso. Gostaria de agradecer a você, deputado, pela essa parceria desses 3 anos que está tendo com o meu mandato, está tendo essa parceria com o município de Licínio de Almeida, essa preocupação. Agradecer cada um dos que estão assistindo a gente, aí, de passar um pouquinho dessa manhã de feriado de Tiradentes com a gente aqui, para a gente compartilhar. Vou pedir desculpa a todos por minha inibição na frente das câmeras, pela minha não familiarização com esse modelo de live, esse modelo de videoconferência, então eu não consegui falar o nome do pessoal que está assistindo a gente, mas agradecer do fundo do coração essas pessoas que tiraram um pouquinho de tempo para estar assistindo esse bate-papo, que na minha opinião foi um bate-papo muito produtivo. Voltar a apelar à população de Licínio de Almeida e à população do Brasil como geral para manter essas recomendações científicas da OMS, do Ministério da Saúde, da questão do isolamento, da restrição social, para a gente poder evitar um pouquinho, evitar a disseminação do vírus aqui na nossa região, município, no Brasil. Nesses quase 30 dias já que a gente está dessa mudança de hábito, a gente vê uma parte da população tendendo a relaxar. A gente faz apelo agora que já passamos quase 30 dias, vamos seguir firme, vamos seguir, porque está dando resultado.
o resultado não está não só em Licínio, está dando na Bahia, que a curva foi achatada, no Brasil em si. Essas políticas que foram adotadas 30 dias atrás estão dando resultado. Então, reafirmar, retificar esse apelo à população, e queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe de saúde do município de Licínio de Almeida. Quando eu falo equipe de saúde, vai desde o secretário aos técnicos da secretaria, aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, ao pessoal da cozinha, ao pessoal da recepção, ao pessoal da limpeza do hospital, dos PSF. Sem dúvida nenhuma, a gente está tendo essas medidas positivas. Sem a ajuda deles, o papel nosso aqui da prefeitura é fazer o planejamento das ações. Só que quem realmente está botando em prática são esses profissionais, e sem dúvida nenhuma, eu como prefeito só tenho a agradecer a esses profissionais pelo desempenho que tem tido, pela dedicação que tem tido. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Hoje eles estão em campo também, a barreira está funcionando. Então, agradecer do fundo do coração esse sentimento que eu estou passando agora para esses profissionais. Eu acho que é um sentimento de toda a população de Licínio de Almeida, desse reconhecimento dessa classe profissional da saúde que vem fazendo aqui no nosso município. Então, realmente, o que vocês estão fazendo agora pela nossa cidade vai ficar marcado no meu coração, e vou ser eternamente grato. Então, pessoal, muito, muito obrigado por ter passado essa manhã com a gente. Foi uma manhã muito proveitosa para mim, a gente poder explanar um pouquinho para a população nosso ponto de vista, nossas dificuldades que estamos enfrentando aqui nessa loucura que virou o mundo, na verdade, essas informações chegando. Então, a gente não está sendo tranquilo, a gente está tendo, tem hora que a gente fica, pede opinião de um, de outro, realmente não está vindo as coisas, mas eu acho que a gente tem, de uma maneira geral, a gente tem conseguido dar a resposta para a população que ela esperava. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado, muito obrigado à sua equipe que fez essa live poder acontecer. Tudo bem, doutor Fred. Olha, eu tenho feito aqui muitas lives, hein, com muitos amigos falando sobre vários assuntos, mas essa realmente é especial. A quantidade de pessoas interagindo aqui, falando e agradecendo e enaltecendo o seu trabalho, essa parceria. Eu quero agradecer a todas as referências que fazem a mim, cumprindo realmente minha obrigação, meu papel. Então, eu vi aqui a Clarice, Kleber, Raíssa, Michele, Fabrício, enfim, uma infinidade de pessoas. Em nome desses aqui, eu quero cumprimentar a todos, fazer o agradecimento. Olha, lá em Nova Friburgo, Voleira, Rogério, todos estão ligados aí, acompanhando o doutor Fred, mandando também um forte abraço. Realmente uma intensa participação, e o que é mais importante é o reconhecimento de que estamos no caminho certo, a gratificação de saber que estamos todos no mesmo barco, na mesma parceria. Eu quero realmente agradecer a você, doutor Fred, a todos aí, os vereadores, as lideranças políticas, a comunidade, a população, pela parceria e pela confiança de que nós todos juntos vamos vencer essa batalha. Tem que ter muita fé, fé em Deus, fé em nós mesmos, fé na nossa ação, confiança, porque se a gente perder a confiança, perder a fé, não tem saída, não tem caminho, e eu sei que a gente vai conseguir vencer. Então, quero realmente deixar esse agradecimento, agradecer de forma muito especial a Elisângela, que é sempre ativa, ajudou muito aí na construção desse nosso contato. Ela não para, é muito elétrica, e o Hugo também, que deu esse suporte, a Márcia, né, nossa assessora de comunicação. Deixar esse forte abraço a cada um de vocês, o agradecimento, e dizer que bom feriado, muita caminhada juntos, muita fé que a gente vai vencer. Obrigado, doutor Fred.